é com uma alegria tremenda que toda a equipe SEIP chama e convida vocês para estar com a gente na abertura da 16ª Jornada Pedagógica da Educação Infantil. Eu sou Paula Martins, gerente da Educação Infantil. Hoje, a nossa transmissão ela vai acontecer ao vivo pelo canal da Multirio no YouTube, e é muito bom saber que, além de vocês aqui como convidados, a gente tem vários profissionais que estão nas unidades escolares, junto com a gente, nessa abertura, que é um momento tão importante para a educação infantil. Nesse ano, a nossa jornada traz como tema sobre aldeias, rodas e circularidades. A educação infantil das nossas crianças desde bebê. Olhem só que convite. Estamos sendo chamados a pensar a educação infantil como um espaço coletivo, onde crianças, famílias, educadores, território se encontram, convivem, experimentam e aprendem juntos uns com os outros. E o mais bonito disso tudo é perceber que tudo isso acontece em movimento, nas relações, nos vínculos, nos processos circulares de experiência, e é nesse fluxo de experiência, cultura e contexto que a escola se torna um espaço de encontro, de pertencimento, de acolhimento, de construção, de projetos de vida significativos. Para dar início às falas oficiais, é com muito prazer que eu convido agora o secretário de Educação, Renan Ferreirinha. Bom dia. Prazer imenso estar aqui com vocês. Já vou chamar aqui para cá o Marcelo, nosso coordenador, Adriano Gigo, subsecretário. Fiquem aqui. Acho que vocês podem sentar e eu vou falar em pé, porque acho que quem gosta de educação fala em pé, né? E saudar o Hugo, nosso subsecretário de Articulação e Integração de Rede aqui também, Geise, nossa diretora da Paulo Freire, tantos professores, diretores, né, os nossos professores universitários convidados, uma honra enorme poder contar com tantos de vocês aqui também. E para a gente, sempre que o Marcelo coloca uma missão grande, né, ele executa com brilhantismo. E ele ficou me mandando muita mensagem nessas últimas semanas, dizendo que era importantíssimo, né, tá lá. Eu falei, pode contar comigo, né, se não tiver uma missão do prefeito nesse mesmo momento, eu estarei lá com certeza. E acho que, acima de tudo, Marcelo, para passar um recado de quanto que a nossa gestão, de quanto a cidade do Rio de Janeiro é comprometida com a primeira infância, é comprometida com a pauta da educação infantil. Acho que tem aqui pessoas que têm um grau de especialidade muito maior do que, né, eu milito já na educação infantil, mas vocês estão aí há 10, 20 anos e compreendem muito do qual é a evolução. Eu sempre gosto de dizer isso, porque a educação infantil, com todos os seus, né, ainda pontos a melhorar, a educação infantil é certamente a área que mais se desenvolveu nesses últimos 20, 25 anos. A começar pelo fato de que há 20 e poucos anos atrás a educação infantil nem era educação. Estava na assistência social, você teve um processo de considerar esse equipamento uma unidade escolar. Eu vou terminar minha fala falando sobre isso, porque eu estou muito preocupado com algumas coisas a nível nacional que estão acontecendo sobre essa temática. E você começa com uma série de avanços que a cidade do Rio de Janeiro, com seu grau, né, de vanguarda, com a sua característica intrínseca de ser uma porta de entrada de diversas políticas públicas que, de uma maneira ou outra, conseguem fazer com que a gente paute o discurso nacional, Luciana. Eu acho que isso é muito importante. A gente, no primeiro mandato do prefeito Eduardo Paes, cria os EDIs. E os EDIs é uma grande entrega para a cidade e para o país. Um conceito pedagógico, um conceito arquitetônico, um conceito de espaço, um conceito de rodas, ou seja, de você conseguir, daquela forma, avançar também muito nesse conceito daquela idade, para que a gente consiga ter também uma intencionalidade pedagógica, que é muito importante. E, ao mesmo tempo, a nível nacional, a gente consegue incluir como obrigatoriedade o ensino a partir dos 4 anos. Essa é uma conquista dos últimos 15 anos. Quando você observa isso, né, Taninha, representando aqui Mônica, né, Fátima, Regina, todo mundo que está representando aí as nossas CREs também, a gente consegue avançar nessa discussão
e a partir do momento que considera que o Brasil precisa colocar todas as crianças acima de 4 anos na escola. E você tem, na parte da creche, ainda um grau opcional para a família, mas o entendimento cada vez mais maduro de que esse grau não é opcional para o Estado. O Estado precisa satisfazer essa obrigatoriedade. É óbvio que isso não acontece da noite para o dia, você tem todo um processo, Cássio, que a gente, né, desempenha para isso. E uma das marcas do nosso terceiro mandato do prefeito Eduardo Paes, com a nossa gestão na educação, foi a expansão maciça de vagas de creche na cidade. Nós fomos simplesmente a cidade que mais abriu vagas de creche no Brasil. Então a gente teve essa grande marca e uma segunda grande marca, que tem muito mais a ver com a JPI hoje, que é a gente conseguir avançar no caráter pedagógico também das nossas unidades de educação infantil, através de nossos planos de dimensão. Então, os planos de dimensões, né, compreender o papel do GRA, que o próprio Marcelo, né, coordenou o GRA antes de regressar para a educação infantil, é fundamental. É importante que a gente entenda que tudo que acontece na creche, no EDI, na escola, tem que ter intencionalidade pedagógica, mesmo que seja a brincadeira, e eu sou um grande defensor do brincar. E tenho atuado enquanto parlamentar nesse sentido também. Importante vocês entenderem um pouquinho do que está acontecendo no Brasil nesse momento. Imagino que todo mundo aqui viu, né, ou acompanhou, de certa forma, a discussão da adultização das crianças, né, esse debate que eu, particularmente, estou imerso nisso há 3 anos. Né, a nossa defesa da proibição do uso de celulares nas escolas é uma defesa do combate à adultização das crianças. É isso. O FELCA fez o grande serviço de popularizar um discurso e uma defesa argumentativa que ainda estava num nicho, né, de alguns parlamentares, de alguns especialistas do terceiro setor, de alguns médicos, como nosso querido amigo Daniel Becker, né, de alguns magistrados, como a doutora Vanessa Cavalieri, de você compreender que existe hoje um perigo muito grande que é financiado e que é estimulado por empresas, que são as Big Techs, que preparam seus algoritmos. Gente, assim, para vocês terem uma ideia do que acontece, as Big Techs hoje, elas conseguem interpretar um olhar de uma adolescente, entender que ela está em um processo de vulnerabilidade e entregar para elas consumo de maquiagem, de, né, remédio. Então, assim, é isso que acontece. Se você não traça uma linha ética sobre esse tipo, e aí você tem... E se, né, escondem atrás do véu da liberdade de expressão. Assim, para mim é muito simples. A regulação das redes sociais, ela tem que ser exatamente como a regulação da vida real. Você pode chegar na vida real, né, sair xingando alguém, né, massacrar alguém, ter isso aqui e sair impune. Então, assim, nas redes sociais criou-se, né, e é importante a gente ter certas reflexões, porque às vezes, até em debates, né, internos nossos, que fazem parte, né, isso, mas as pessoas às vezes esquecem que na rede social elas também têm que ser responsáveis pelos seus atos, pelas suas falas, pelas suas atitudes. Então, isso é muito importante. A gente conseguiu, na semana passada, eu até estava em Brasília como deputado federal, avançar com a maior regulamentação digital da história do Brasil para crianças. A gente praticamente criou um ECA digital, né? Um ECA que é o projeto 2628, que volta agora para o Senado e tem inúmeras situações. Por que eu estou falando isso, né, aqui na JPI hoje? Porque tem tudo a ver com o que a gente está fazendo. Tudo a ver. É uma dinâmica completa do que né, a família deve fazer, do que a escola deve fazer, dos riscos que nós corremos. O mundo mudou muito. Não dá para a gente achar que é normal uma criança não conseguir sair de uma tela. Né? Não é normal uma criança de 2 anos de idade, Rodrigo, tá dando zoom numa imagem impressa e não consegue interagir com os amigos. Então, tem hoje uma demanda nossa muito grande, sim, em defesa da brincadeira, sim, e criança, vocês sabem bem disso, ninguém precisa ensinar a criança a brincar. Isso já vem inato. A criança ela consegue brincar de uma maneira muito, né, direta. A gente precisa proporcionar os espaços para isso. Da mesma maneira que a gente precisa ter os estímulos pedagógicos que são fundamentais para a gente conseguir avançar. Então, eu defendo muito que esse espaço escola e espaço escola na educação infantil, no nosso caso, são escolas, né, que têm
né, classes da educação infantil, são, né, creches e EDIs, que isso seja respeitado como uma unidade pedagógica. E aí eu vou falar de uma outra coisa que está acontecendo, porque também é um pouco naquela discussão, eu até falei isso na nosso último encontro sobre educação infantil. Tem curso hoje no país, né, uma decisão que está sendo discutida no Supremo Tribunal Federal, que quer acabar com férias na creche, né, no período de creche, de 0 a 3 anos e 11 meses. Então, assim, é basicamente um período, a creche tem um serviço ininterrupto. E por que eu sou tão contra isso? Não é porque eu acho que a gente tem que, né, privar as famílias de um apoio, né, institucional. Essa é uma discussão. Mas essa é uma discussão mais assistencialista do que pedagógica. E a gente corre o risco aqui de regressar muito. Porque se você não é uma instituição pedagógica, você não segue o que o Conselho Nacional de Educação pressupõe. E uma das principais premissas do CNE é o ano letivo de 200 dias letivos. Você tem uma média ali, um mínimo de 200 dias que precisam ser cumpridos para isso. A partir do momento que você quebra esse entendimento, o que acaba acontecendo, gente, é que o espaço, o que a gente conseguiu avançar tanto, principalmente na creche, né, nesses últimos, né, poucos anos, de conseguir ter muita intencionalidade pedagógica, de ter muito saber, de ter muita qualificação dos profissionais. Né, os profissionais da educação infantil carioca são extremamente qualificados, né, são referência a nível Brasil. Talvez seja a etapa onde a gente mais aprende com a gente mesmo. É isso. Trocas entre creches, entre EDIs, entre escolas, e é onde tem mais sede do conhecimento. Né? Nada contra os, né, clássicos P1 e P2 e os nossos superprofissionais da EJA, mas existe uma sede de conhecimento na educação infantil que é muito forte. Né? Porque tem muita ciência nova, tem muito descobrimento novo do que está acontecendo, de estímulo, disso aqui, de aprendizado. Tem um compromisso e com uma compreensão de que é nessa fase que o desenvolvimento cognitivo mais acontece. Ou seja, tudo isso é fundamental. Se a gente regressa no entendimento daquela unidade como uma escola, como unidade escolar, o impacto pode ser muito perverso. Então, por um lado, você pode estar ajudando, mas por outro, você está, na verdade, proporcionando depositório de criança. O que não é isso que a gente se propõe a fazer na educação. Muito pelo contrário. Então, é muito importante que a gente entenda o quanto que a nossa cidade e esse debate ele passa por uma questão, né, específica do Rio de Janeiro, que se abrindo um precedente, ele pode ganhar para o Brasil todo. Então, para dizer para vocês que em diversas situações, a gente tem sempre uma clareza, tem sempre uma linha mestra, que é conseguir fazer com que o nosso caráter pedagógico, o nosso caráter lúdico das nossas instituições de educação infantil seja preservado. Que a gente sempre possa pensar em como a gente consegue ajudar as famílias com outras situações que passam pela saúde, que passam pela assistência social, que passam pela promoção de parques públicos e outras questões, mas o que compete à escola, o que nos diferencia, é o caráter pedagógico. Isso é fundamental. Essa é a questão que, para a gente, é o cerne. E se a gente abre isso, porque outras obrigações a gente passou, de certa forma, nesses últimos anos, a se responsabilizar. E que bom, né? Por exemplo, a alimentação escolar, que não necessariamente tem diretamente uma relação com o conhecimento, mas é fundamental para que você possa aprender. Né? Como diz minha avó, saco vazio não para em pé. Mas a gente tem outras atribuições que têm um caráter mais secundário. O caráter central, o ethos da escola, é aprender. E você pode aprender por observação, você pode aprender por tutoria, você pode aprender por, né, repetir as situações. Né? Tudo isso é muito importante. Então, assim, gente, fico muito feliz de poder receber todos vocês aqui, de poder saudar. Fiz questão de vir aqui. Tem outro seminário importante acontecendo agora de educação integral, vou ter que correr para lá, mas parabenizar Marcelo e todo o nosso timaço, né, da Coordenadoria da Primeira Infância, parabenizar muito Adriano Giglio, com toda a nossa subsecretaria de ensino, e agradecer a cada um de vocês que fazem acontecer na ponta em cada uma das nossas unidades. Obrigado, gente. Ótimo dia para todo mundo. Dando continuidade a essas falas, Adriano, nosso subsecretário de ensino, seja bem-vindo.
Obrigado, Paula. Bom dia a todos e todas, secretário Marcelo, todas as nossas equipes de CRI, nossos convidados, pessoal do FRJ, da Fiocruz, né, sempre parceiros de longa data da educação infantil, nossos professores, diretores, gestores das unidades escolares de ensino fundamental e primeira infância. É super importante, né, a gente está no 16ª jornada, né, a cada ano a gente pensa profundamente temas, abordagens, formatos, né, como mobilizar, né, nesse mês de agosto, que é o mês, né, da primeira infância, educação infantil, como é que a gente consegue mobilizar a nossa rede, né, que trabalha para a educação infantil com temas e reflexões e parceiros, né, que possam agregar nesse momento em que a gente, né, mobiliza no nosso calendário para pensar nesse primeiro momento dessas crianças que entram na nossa rede, né? E o secretário daqui a pouco está indo para a Educação Integral, que é o seminário que está acontecendo lá na EPF, e eu vim de lá também, né, da abertura do seminário, e a gente pensa nesse ciclo, né? A educação integral é o tempo integral, na verdade, é uma premissa da Política Nacional de Educação, né? Ela repassa, né, na política municipal de educação. Temos metas, né, anualmente, secretário, no nosso planejamento estratégico de expansão dessa oferta, né? E esse tempo integral é um tempo que tem que ser de qualidade, né, em todos os segmentos, na medida do possível. Então, há um esforço grande da sociedade, né, do gestor público, né, de orçamentos, né, são os vários fatores aqueles que são desafio para que o Brasil tenha uma rede pública de ensino em horário integral. Mas esse não é apenas o único desafio, né? A questão, para a gente, muito importante e valiosa, é entender, quando você consegue criar essas condições, qual a qualidade desse tempo, né? O que fazer com crianças na primeira infância, ou crianças, né, no segmento infantil, ou adolescentes, pré-adolescentes, como a educação pode ser um fator, né, o fator da unidade escolar, do processo escolar, pode ser um fator de transformação dessa vida, né, positivamente em suas diferentes dimensões, né, da cognitiva, socioemocional, a cultural, física, e esse é algo que mobiliza muito a gente. Eu sei que nessa semana, né, na programação estabelecida, as rodas elas passam, né, por vários caminhos, né, nesse sentido. Temos discussões muito ricas e importantes nas rodas. É uma programação que acontece em mesas já gravadas ou ao vivo no encerramento, pela manhã e pela tarde, todos os dias, e fica depositado, né, para que os profissionais assistam, né, no melhor momento, da sua forma mais adequada, a essas atividades, né, das mesas redondas, e consigam trazer para a sua prática, para o seu cotidiano, algo renovado, com uma perspectiva renovada de trabalho, e que é o que a gente tenta sempre fazer quando promove a jornada, né? Queria agradecer a todos e todas pelo tempo de vocês, pela mobilização, pelo trabalho, e agradecer o convite para estar aqui na abertura, compartilhando com o secretário e com o nosso coordenador, Marcelo, o início da jornada. Obrigado. Sim. E antes de passar a palavra para o nosso coordenador, Marcelo Fernandes, eu gostaria de chamar o nosso subsecretário de Articulação em Rede, professor Hugo, por favor, para falar com a gente. Bom dia a todos, agradecer aqui os componentes, aqui as autoridades, nosso querido Adriano, nosso secretário Renan, nosso querido coordenador Marcelo, todos os presentes. Falar muito rapidamente, primeiro, do orgulho que a gente tem da educação infantil carioca. E eu, como ex-aluno da rede, tenho muito orgulho de hoje fazer parte de uma rede que valoriza a educação desde a primeira infância, desde o nascer. E é fundamental essa etapa de ensino para que a gente possa pensar cada vez mais em resultados de aprendizagem dos nossos estudantes até a conclusão do ensino fundamental. A gente sabe que a educação infantil, como o secretário falou, por essa raiz na assistência social, por muitos anos ela foi menosprezada e desvalorizada. Foi considerada como coisa menor. E isso é histórico no nosso país, né? Eu sou P2 de concurso aqui na prefeitura, e também os anos iniciais passaram por muitos anos por esse desprezo
né, de ser considerado algo menor em detrimento dos anos finais, ano do ensino médio e o ensino mais acadêmico nas universidades. Mas essa rede ela prova que a educação, desde os primeiros anos de vida, ela tem sim o seu valor e ela é fundamental para que a gente possa construir cidadãos cada vez mais críticos, cidadãos que se apropriem das diferentes formas de aprender e que, se a gente quer ter um ensino fundamental forte, a gente tem que olhar com muita prioridade desde a primeira infância. Então, a gente, desde a estrutura aqui na ICME, a gente prioriza muito esse compromisso com a primeira infância e não menosprezem isso, porque quando o secretário fala que a Secretaria Municipal de Educação valoriza o trabalho da primeira infância, isso é desde o organograma. Isso é desde o organograma. Se a gente for pegar um benchmark da maioria das redes no Brasil, poucas têm uma estrutura de coordenadoria com a condição de trabalho, com a operacionalidade que a nossa secretaria confere à CEIP. Então, quero pedir aqui aplausos ao time da CEIP, ao nosso secretário, que tem investido em cargos, recursos e priorizando ter um time 100% focado em apoiar os profissionais de educação infantil da nossa rede, porque isso não é trivial. E aos profissionais que fazem acontecer a educação infantil no seu dia a dia, o nosso reconhecimento, os nossos parabéns, e que essa jornada seja um momento muito rico de troca e compartilhamento de boas práticas. Obrigado, pessoal. E agora, com a palavra, o nosso coordenador de Educação Infantil e Primeira Infância, Marcelo. Eu vou quebrar o protocolo, né, e dizer assim que, como eu estou com pessoas queridas aqui, né, como eu queria ter muito mais gente aqui, porque são muitos queridos, eu costumo dizer que a educação infantil dessa cidade é um público leal, o que não quer dizer que é um público que diz amém, mas é um público leal. Hoje é o Dia Nacional da Educação Infantil, né, gente? É a primeira vez que a gente traz a nossa jornada para uma semana tão importante. E não pautado em datas, né, o dia, ou isso, aquilo, mas o quanto de tudo que a gente ouviu aqui, de todo o empenho dessa gestão, do secretário, do Adriano, e começo agradecendo, né, porque quando eu digo que vocês bancam tudo que eu proponho, as pessoas devem achar que... Eu acho que quem me conhece sabe que uma coisa que eu não sei é não falar o que eu sinto, né? E, assim, gratidão eterna, porque o orgulho que eu tenho de dizer que eu estou à frente da educação infantil da melhor rede da América Latina, quiçá do mundo. Quiçá do mundo, né? Não é aqui que está acontecendo a educação infantil, não é no nível central, não é nas CREs, não é nas universidades. A educação infantil acontece onde vocês estão lá dia a dia com as nossas crianças, né? A cada pergunta, eu estou aqui com as crianças, né? Minha camisa, que todo mundo amou, eu não teria como estar aqui sem as crianças, né? Porque sempre é por elas, para elas, com elas, e que a gente tem assim, um seminário maravilhoso, né? O agradecimento que eu faço é de todo dia, né? Porque cada dia é uma surpresa, cada dia que eu vou a um EDI, a uma creche, a uma escola, eu aprendo tanto, gente, essas crianças me ensinam tanto, sabe? Eu precisei chegar num grau bacana da minha vida de formação, né? Posso dizer assim, investi muito e ainda invisto, mas eu não aprendi tudo, eu sei muito pouco. Porque tudo que eu sei a cada dia, não tenham dúvida que são com os nossos bebês que eu aprendo, são com as nossas crianças, são com as perguntas mais inusitadas, tipo, como é que pode você ser careca e ter cabelo na cara? E eu não sei responder porque eu não sou bom em biologia. E eu falei, ferrou, como é que eu vou responder isso agora? Não tenho resposta a dar. É isso, né? Esse inédito da vida. A educação infantil é inédito, né? E que a gente possa, cada dia mais, se comprometer com as nossas crianças, com a vida delas, porque, literalmente, o futuro desse país depende delas. Gratidão. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Renan. Obrigada, Adriano. E como o Marcelo sempre quebra os protocolos, né, parece até que ele leu as minhas fichas e não leu as minhas fichas. Mas a gente vai precisar continuar falando desse dia tão importante, tão emblemático para a educação infantil, né? Marcelo trouxe na fala dele, a gente hoje comemora, né, 25 de agosto, é o Dia Nacional da Educação Infantil, e aí a gente não tem como iniciar uma jornada
sem tratar um pouquinho sobre esse tema, né? E vejam só, esse ano conseguimos organizar as agendas e abrir a nossa jornada justamente em um dia muito importante para a educação infantil. Hoje, 25 de agosto, celebramos o Dia Nacional da Educação Infantil. Essa data ela foi escolhida em homenagem à médica pediatra e sanitarista Zilda Armstrong, fundadora da Pastoral da Criança, uma mulher que dedicou sua vida a defender os direitos das crianças, lutando para que elas tivessem os seus direitos garantidos desde os primeiros anos de vida. Por isso, o Dia da Educação Infantil é muito mais que uma celebração. Ela é um chamado para reflexão. Um lembrete da importância dessa etapa para a formação humana e para a construção de uma sociedade mais justa, solidária e inclusiva. Hoje é dia de, juntos aqui e nas unidades escolares, afirmarmos o nosso compromisso, garantir que cada criança viva uma infância plena, feita de brincadeiras, de descobertas, de afeto, de aprendizagens que realmente façam sentido. Vamos juntos agora entender quem é a educação infantil da cidade do Rio de Janeiro. Elas não poderiam faltar na nossa abertura, né? A gente sempre traz um vídeo porque elas não podiam estar aqui presentes, mas elas precisavam estar aqui junto com a gente, né? Então, gente, além de acesso, de permanência à educação infantil carioca, tem o compromisso de assegurar a qualidade para mais de 71 mil crianças. E é isso que a gente está fazendo aqui. É por isso que a gente hoje inicia a nossa 16ª Jornada Pedagógica da Educação Infantil. A jornada é o nosso compromisso com a qualidade. Esse ano, a nossa jornada está organizada em 9 rodas de conversa, não contando com a abertura, cada uma trazendo temas que entrelaçam com a educação infantil. A gente vai falar de currículo, a gente vai falar de território, a gente vai falar de sujeito e, é claro, das crianças. Sempre elas no centro de tudo. Uma semana inteira de diálogo vivo, conectando os cotidianos das unidades escolares. E você, profissional que está aí na sua escola, não deixem de participar dessa semana, as rodas estão incríveis. Agora, sem mais delongas, para começar a colocar a roda para girar, convido para compor essa conversa, retornando aqui na nossa
Na nossa cadeira aqui da frente, o professor doutor e coordenador da Educação Infantil e Primeira Infância, Marcelo Fernandes, junto com o professor doutor Aristeu Leite e o professor doutor Walter Corrão. Sejam muito bem-vindos. Marcelo, com você. Alô? Mais uma vez, bom dia. Aristeu, é um prazer imenso ter você aqui comigo. Alguém que eu admiro tanto, né? Eu digo que eu trago você impregnado em mim, assim como tantos que aqui estão comigo. Walter, prazer pela acolhida. E, né, vamos, sem mais delongas, vamos ao nosso assunto, né? É sobre aldeias, rodas, circularidades, a educação infantil das nossas crianças desde bebês. Eu vou começar a provocação, né, sempre as minhas provocações. Quando a gente pensa, né, que todo mundo fala, um provérbio que diz que precisa toda uma aldeia para se educar uma única criança. Eu queria te ouvir, Walter, sobre isso. O que é essa aldeia, né? Quais são essas aldeias? Então, bom dia, Marcelo, Aristeu, crianças de todas as cidades que estão aqui presentes e nos assistindo. Então, uma pergunta é um começo e é uma infância para o pensamento. Quando temos uma pergunta, é como se Marcelo faz um convite para pensar. E eu sempre que recebo uma pergunta, eu tenho dificuldade em responder. Porque se eu respondo, acabo com esse começo, acabo com essa curiosidade. Então, eu estou pensando, na verdade, como que eu faço para responder sem responder, para manter vivo o começo, para manter viva a infância do pensamento que a pergunta do Marcelo provoca. E me ocorre que eu posso fazer isso me remetindo a uma questão crucial, central, que está na aldeia, que está nas rodas e que está nas circularidades e que está atravessando a educação infantil, que é a questão do tempo. Qual é o tempo de uma aldeia? Qual é o tempo de uma roda? E qual é o tempo da educação infantil? Marcelo, anteriormente, inclusive, ele mencionou na primeira apresentação a palavra futuro. O subsecretário falou do seminário, educação integral, do tempo integral. Ele disse, não é educação integral, na verdade, é tempo integral, educação em tempo integral. Quer dizer, o tempo é uma palavra muito presente, que inclusive pensar o tempo ajuda a pensar problemas como o da adultização das crianças, que mencionou aqui o secretário. Basicamente porque também eu não tenho tanto tempo e vou sugerir alguns elementos para pensar essa pergunta do Marcelo. Eu queria propor dois tempos, para pensar dois tempos que atravessam a educação infantil, pelo menos entre tantos tempos que nos atravessam. A educação infantil está atravessada por dois tempos, pelo menos, no Rio de Janeiro e onde ela se manifesta. Um é o tempo que chamamos cronos, que chamamos uma palavra grega antiga, cronos, que significa o número do movimento. Cronos é a medida do tempo. É um tempo quantitativo, matemático. É o tempo do relógio, do calendário, dos cronogramas. Nós temos organigramas e temos os cronogramas que dão tempo a essa estrutura. E Cronos é representado por uma linha. A figura geométrica de Cronos é uma linha. É o número do movimento, por isso quando usamos essa categoria cronológica para graficar a vida humana, dizemos que a infância é a primeira etapa da vida, porque é como se fosse uma linha que começa com o nascimento. Primeiro somos bebês, crianças, adolescentes, etc. Vamos como passando. Então, Cronos é uma linha. E Cronos é um tempo adulto. Cronos não é o tempo da aldeia. Cronos é o tempo das instituições.
Cronos é um tempo sucessivo, consecutivo e irreversível. Nós agora estamos em 25 de agosto. Para que comece setembro, precisamos que termine agosto. Não se pode pular o 26, o 27, o 28. Às vezes gostaríamos de pular um dia, uma reunião, uma carga horária. Não podemos. Cronos é sucessivo e consecutivo, além de que é reversível. Uma vez que ele já passou, ele está no passado. Mas Cronos tem uma característica que às vezes esquecemos. Cronos só tem duas partes, passado e futuro. Cronos não tem presente. O presente, em todo caso, é apenas uma dobradiça, um limite. Agora, como Cronos está em movimento, como uma linha em movimento, o tempo não para. Tem uma expressão, não dizemos o tempo não para. Agora, basta que eu diga agora, e agora já não é mais presente, ele é passado. O agora está nos esperando, não estamos pensando, agora vem agora, mas assim que pronunciamos, ele já passou. Cronos não tem presente. Eu poderia me alongar, mas para não abusar do Cronos que temos aqui assignado, eu vou propor para vocês pensarem em um outro tempo, que também tem uma palavra, os gregos tinham várias palavras para tempo, eu só vou me referir a duas aqui. O segundo tempo, os gregos chamavam de aion. Há um fragmento de Heráclito muito bonito que diz: aion é uma criança que brinca. Aion é uma criança que brinca. Assim como Cronos é um tempo adulto que só tem passado e futuro, aion só tem presente. Aion é como uma circunferência. Assim como Cronos é uma linha, aion é uma circunferência. É o tempo de uma aldeia, é o tempo de uma criança brincando. É o tempo da presença, é estar presente no presente. Como se a gente pudesse parar o tempo. Por isso, uma criança brinca e pode brincar muitas vezes, aparentemente para nós, a mesma brincadeira. Mas é porque está fazendo a diferença na repetição, porque está presente no presente. Aion, assim como ele é o tempo da infância, aion é o tempo da arte, é o tempo talvez da educação, com maiúsculas, é o tempo da presença. E nós temos esse embate, temos o embate da pressão de Cronos, da exigência de Cronos, da força de Cronos que devora. Cronos é muito poderoso. Então, eu queria propor para pensar qual é essa aldeia, respondendo sem responder, tentando oferecer também um tempo que... Porque aion também é o tempo de uma conversa, é o tempo de um pensamento, é o tempo de uma pergunta, é o tempo da suspensão. Então, eu queria propor, para pensar essa pergunta da aldeia, por exemplo, para pensar a questão da adultização, como nós estamos experimentando, como nós estamos lidando com o tempo da infância, com o tempo circular, com o tempo da presença e como nós estamos lidando com Cronos, com o tempo adulto, com o tempo da linha. Eu posso também oferecer outra pergunta, já que se uma pergunta é um convite, eu posso responder com outro convite. Se uma pergunta é uma infância, eu posso propor uma infância. E uma característica curiosa de aion, a circunferência, não é preciso saber muita matemática, eu não sei muita, mas na circunferência, qual é a grande diferença com a linha? Na linha, o começo e o fim são os pontos mais distantes. O nascimento, quando a gente pensa na vida humana como uma linha, o nascimento é o começo e a morte é o fim. O fim é o ponto mais distante do nascimento. Há que percorrer toda uma vida para chegar até o fim. E qual é a diferença com uma circunferência? Na circunferência, cada ponto pode ser começo e fim ao mesmo tempo. Uma circunferência pode começar em qualquer ponto, mas se ela começa aqui, ela tem que terminar onde começou.
na circunferência, o começo e o fim coincidem. Talvez, no tempo da infância, o começo e o fim coincidem. O fim não é o ponto mais afastado. Quando a gente pensa em educação infantil, segundo o tempo da infância, pensa como um puro presente. E o começo e o fim estão juntos. Marcelo, nos atrevemos a pensar a educação infantil com um tempo da infância em que o fim encontra o começo? Bom, eu vou passar primeiro para o Aristeu e a gente vai voltar, porque você jogou a batata na minha mão, ele quis se vingar, né? E ele jogou literalmente a batata quente na minha mão, mas você conseguiu bagunçar toda a minha cabeça agora. Eu estou aqui. O que porque assim, é louco, né? É muito interessante quando você traz essa ideia de Cronos, né? O quanto ele nos obriga, o quanto ele nos coloca contra a parede, o quanto ele nos pressiona, e o cuidado que a gente precisa ter nesse aion da infância, né? O quanto Cronos e Aion nos coloca no embate, né? E eu me vi literalmente nesse embate, né? Que o mundo capitalista também nos coloca, que a pressão capitalista nos coloca, mas o quanto a criança ela rompe com isso tudo, né? Mas eu acho que essa pergunta que você jogou aí, a gente tem que, eu preciso pensar mais nela. Aristeu, que aldeias são essas? Que a gente pensa? Que devir é esse dessas crianças? Bom dia a todos e a todas. Expressar logo de cara o meu desconforto de participar da mesa, que não tem mesa. Tem sido usual isso. Me convido para uma mesa e não me oferecem a mesa. Isso deve ser alguém de marketing. É Cronos. Não é a não ser Cronos, né? Mas eu estou muito feliz de estar aqui. Primeiro, estar acompanhado aqui na mesa, invisível. Vocês não estão vendo, mas não vão ver mesmo. Não. Com o Marcelo e com o meu colega de departamento da Faculdade de Educação. Nós temos um departamento que chama Estudos da Infância. Grande desafio, né? O próprio nome do departamento já é um grande desafio. Feliz de ter encontrado ex e ex-alunas, né? E pessoas que a gente se encontra. Eu acho que desses são 16 jornadas, pelo menos umas 12 ou 15, eu acho que 15, só faltei um. Eu sou assíduo, não vou ficar reprovado por falta. Mas, às vezes, fico muito preocupado, sabe, Marcelo? Eu tenho, às vezes, falado para não ir, convite, agora mesmo eu estive em Piraí e em Resende, mas eu acho tão predatório que você vai lá, fala e vai embora. E como é que as pessoas lidam com isso daí para frente, né? Você entra numa aldeia, estou querendo tentar chegar perto da questão, né? Coloca lá um monte de ideia e vai embora, né? A gente sabe que sempre tem um retorno, um aproveitamento e tal, mas a vida docente não permite a qualificação, a formação continuada. A formação continuada ainda é um mito, né? E eu tenho conversado muito com o pessoal da área de saúde. São muitos os grupos de estudo que existem dentro dos hospitais públicos, ou seja, os médicos, enfermeiras e tal. Eles estudam no trabalho, né? Por exemplo, a questão do erro médico é uma coisa que está presente em muitos hospitais no Rio de Janeiro. Estudam, né? Fiquei muito impressionado que alguém me disse assim, sabe qual é o maior erro médico na cidade do Rio de Janeiro? Nos hospitais? Queda da cama. Esquecem de botar, né, as proteções. Eu falo isso para a gente pensar no agora. Há um grande pensador e um grande militante da infância que chama-se Janusz, em português, tá? Janusz Kozak. Eu falo em português, tinha uma aluna na PUC que sabia polonês, disse, não é assim que fala. Eu falei, não quero aprender, não. Entendeu? Kozak é o precursor dos direitos da infância. E ele tem uma frase que é o seguinte, as crianças não serão, as crianças são. Né? Isso aí, usando essa aula, porque o Walter tem isso, ele dá aula com uma facilidade, né? Só o pessoal do campo dele, da
da filosofia que consegue arrumar essas ideias dessa forma. Mas para a gente usar isso, né, assim, na nossa reflexão, para pensar na aldeia. As crianças não vão ser. Não sei se vocês estão sabendo, tem um projeto de uma deputada, me esqueci o nome, não é do Rio de Janeiro, deputada federal, de alterar o artigo 29 da LDB. O artigo 29 da LDB diz que a finalidade da educação infantil é o desenvolvimento integral das crianças. E ainda especifica, né, Fernanda? A gente botou lá, né? Emocional, social, tudo, né? Todos os aspectos do desenvolvimento humano, essa é a função. Ela quer botar vírgula e do preparo para o ensino fundamental. Por que preparar para o ensino fundamental é inadequado na educação infantil? Então, eu devolvo essa pergunta. Porque as crianças aprendem o que elas vivenciam. E é incrível isso, né? Meu neto estuda numa escola até boazinha, eu sou diretor lá dessa escola. E eu falei, Tito, e aí, tu vai para o primeiro ano? Ele ia fazer 6 anos, foi para o primeiro ano. Ele disse, já estou preparado. Eu tomei um susto. Quer dizer que a educação infantil da escola é preparatória. Ele disse, já sei escrever 3 palavras. Eu falei, quais? Ele disse, T-I-T-O, é o nome dele, Tito. E sei escrever o nome da minha mãe e o nome do meu pai. Então, o que essa aldeia faz com um menino de 5 para 6 anos que ele já sabe que é uma educação infantil que eu diria muito concadenada com as diretrizes nacionais da educação infantil, que não são escolarescas, né? É uma educação infantil onde as crianças são crianças, não são alunos. É uma educação infantil que não toca sinal, não tem recreio. Essa é a outra neta. A Nora perguntou, você acha que eu devo matricular uma creche pública em outro município, não é no Rio? Você acha que eu devo matricular a minha filha lá? Eu perguntei, tem recreio? Ela disse, tem. Eu falei, não matricula. Porque creche que tem recreio tem trabalhinho. Deve ter... Vai no almoxarifado da creche, pergunta, tem papel A4? Tem. As crianças usam? Usam. Tem lápis preto? Não matricula. É escolaresca. A gente brinca de escolinha com as crianças. E fica esse discurso de a melhor creche, a melhor educação infantil é que deixa as crianças serem crianças. A nossa aldeia não gosta de criança. Nossa aldeia é a nossa sociedade, é a nossa cidade. Nós não sabemos lidar com os nossos filhos nesse mundo louco, capitalista, essa sociedade desigual, onde tem crianças e crianças. A gente não pode, muitas vezes, na educação infantil, que volta e meia é chamada de ensino infantil. É preciso refletir que aldeia é essa, que quer ter ensino infantil ou educação infantil. A educação tem uma amplitude que o ensino... Mas o ensino também acontece na aldeia. Eu aprendi a fazer café e nunca fiz curso de fazer café. Foi na aldeia. Talvez olhando minha avó, minha mãe passando, coando, na época do coador de pano e tal. Eu sei cozinhar um monte de coisa, nunca fiz curso de culinária. Como é que a gente aprende? As crianças de 0 a 6 anos precisam de escola para aprender o quê? Qual é o percurso, qual é o currículo que a gente vai botar dentro das creches e da pré-escola? Que aldeia é essa que a gente pode fazer uma aldeia dentro da aldeia? A creche pode ser uma outra aldeia. Porque eu trabalhei numa creche que uma menina branca beijou o coleguinha preto e limpou a boca. E a professora perguntou, por que você te passou a mão? Ela falou, porque ela é preta. Simples assim. É um valor da cultura, da organização dessa aldeia racista
sem dúvida alguma. Né? E quando o Walter, não é a primeira vez que ele fala de Cromos, né? Quando ele começou a falar de Cronos, eu lembro sempre de uma prática pedagógica, que também é outra discussão. O que é pedagógico na educação infantil? O que é pedagógico? Porque o que é pedagógico eu boto dentro do currículo, o que não é pedagógico eu ponho aonde? Né? Mas eu sempre me lembro das rotinas e dos tempos. Eu fui professor de creche montessoriano, lá nos anos 70. A Patrícia está rindo porque ela também foi. Era da minha idade, viu, gente? É isso, ela está denunciando. Mas, assim, a gente tinha que ter o momento, o tempo. Né? E aí também, nessa creche não, porque ela era muito de vanguarda e tal, mas, em geral, as creches, ainda hoje, infelizmente, canta para entrar, canta para sentar, canta para ver a janelinha, canta para isso. O canto vai marcando o dia até canta para ir embora. Isso está na aldeia creche de muitas creches mundo afora. Uma influência, inclusive, da origem das creches. Né? O Fröbel, o pai do jardim de infância, usou muito a música, né? Não só como comando, né? Porque é igualzinho a corneta dos militares, só que é um canto para lavar a mão, canta para merendar. Quer dizer, como é que a gente lida com o tempo? Né? Porque é muito curioso, a gente diz que as crianças têm crianças pequenas, menos de 6 anos. Ela não se concentra, ela fica pouco tempo numa atividade. Nada disso é verdadeiro. As pesquisas, e quem faz pesquisas com crianças sabe que só quem pode ensinar para a gente o que aquelas crianças reais são as crianças. O bom profissional de educação de crianças, aliás, a história mostra isso. Vou dar só alguns nomes que escreve, está registrado. De Crolli é um diz. Tudo que eu aprendi sobre criança, aprendi com elas. Freinet, Montessori, Fröbel e outros. Se for na história da pedagogia, você vai ver que a gente precisa criar uma aldeia, né? Nas secretarias, nas redes de educação, para a gente aprender a aprender com as crianças. Estou falando da aldeia, né? Porque é como o Walter falou, a questão é provocativa, mas faz a gente viajar muito, né? O que é viajar muito? Porque a roda tem sido uma farsa para as crianças. Muitas mesmo. Tá? A gente que trabalha lá na formação de professores, né, que saem, atualmente, predominantemente nas secretarias para a educação infantil, que está em expansão. Né? Eu tive agora em Resende, nos últimos 10 anos, inauguraram 16 creches. Então, está em expansão mesmo. Tinha 10, tem 26 hoje. Então, veja, eu falo que a roda está em crise porque a gente não sabe escutar a criança. A gente precisa aprender a escutar, da mesma forma que as crianças precisam aprender a brincar. A brincadeira não é inata, o secretário disse isso, mas o lúdico é inato. E o lúdico não é uma coisa de criança, nós somos lúdicos. Mas ninguém nasce brincando, sabendo brincar de amarelinha. A não ser que é um fenômeno, tem um manual de uma amarelinha durante a gravidez. Mas estou mandando a gente embora. Então, para deixar o Walter falar e retomar, né, porque tem uma coisa muito direta com isso que eu estou falando, porque a gente esquece que a infância é o menor tempo na história de vida de uma pessoa, de um ser humano. A infância é muito curta. Enquanto a gente fica discutindo se faz convênio, não faz convênio, as crianças de 2 anos, do ano que vem tem 3, já não cabe mais na creche. No ano que vem tem 4, aí vai para a pré-escola, quando você vê, ele está fazendo Enem. E a gente está discutindo política pública para a creche. É hoje. E é o agora, que acaba, né? Como o Walter acabou de falar. Ou faz a política pública para ficar, né? Ou acaba.
E ele falou do circular sempre. Eu estou para falar isso por volta já há alguns anos, nunca tive oportunidade, a gente trabalha junto. O Vygotsky, Solange Jobim, me explicou isso uma vez. Qual é a diferença fundamental dessas etapas, já década de 80, em discutir etapas piagetianas, e o que o Vygotsky fala de desenvolvimento humano? Ela disse assim, olha, o Vygotsky trabalha com uma espiral. É um passo antes do círculo, né? Aí você vai, volta, mas você está se desenvolvendo, está subindo, né? Espiral ascendente, né? Eu acho que essa ideia, tanto a ideia do aqui e agora, fundamental, como essa ideia do desenvolvimento não linear. Até que ponto a nossa aldeia, quando eu digo que está despreparada, e não é a favor das crianças, né? Agora, o fantástico está na moda. Toda pauta tem umas crianças sendo maltratadas, ou pelo pai, ou pela creche, bate na cabeça, puxa, dá beliscão, cutuca, prende no bebê conforto. Minha avó falava assim, será que a gente gosta de criança diante dessas notícias? Deixa amarrado. Eu falei, não, é porque amarra a criança porque não tem creche onde deixar, eu tenho que trabalhar, eu vou e volto, deixo a comida. Fora o mundo carioca, né, como vocês da secretaria gostam de falar, tudo é carioca, o mundo carioca não foi pensado pelas crianças. Aliás, o mundo é adultocêntrico. Ele é pensado por nós, para nós. Basta ver a escada de um ônibus, de um transporte coletivo. Como é que uma criança de 4 anos sobe no ônibus no Rio de Janeiro? Não sobe. Como é que uma criança bebe água numa casa de cinema, num bebedouro? Não bebe. Só se escalar, se subir em cima do bebedouro. São pequenas coisas que a gente esquece, né? Cotidiano. A gente não olha para as infâncias e para as crianças. Então, a aldeia, viver nessa aldeia como criança, ainda bem que é curto. E acaba, como o Walter falou. Você me trouxe uma provocação, Aristeu, né, e o Walter também, no sentido desse Cronos. Eu estou aqui, sabe? Isso está aqui indo e vindo na minha mente, no meu pensamento. Primeiro, né, quando a gente entende o que a gente está falando de infância, o que a gente está falando de educação infantil, e que educação infantil é essa para essa infância. Isso é o que eu sempre me provoco, sempre provoco minha equipe, sempre provoco meus pares. Acho que, como o secretário colocou, né, a gente, enquanto história da educação infantil, com todas as questões que a gente enfrenta no Brasil, né, o Rio de Janeiro ele não está no primeiro lugar das cidades com os maiores problemas da educação infantil. A gente sabe bem disso, apesar de entender que a gente ainda tem nossos problemas, né? Basta ser educação para a gente ter problema, ponto. Só que eu acho que a gente avança muito e, na própria concepção, né, do diálogo, do discurso, de a gente entender do quanto os encontros são importantes, lá na CEIP a gente tem tentado muitos debates. Hoje a gente tem um grupo de estudo de bebês, onde a gente para discutir essa docência de bebê por entender, né? E aí eu lembro muito de um encontro que eu tive com você na sua escola, quando você fala que, culturalmente, a gente olha para um bebê e a gente já fala, ai, tadinho, coitadinho, como se fosse um ser que a gente tivesse que ter pena, né? E quando você falou aquilo para mim, realmente eu me via também com aquele comportamento, né? Por ser uma vida ainda que demanda de outras vidas, né, para que ela possa ter a sua plenitude, mas a gente ainda tem essa coisa do coitado em relação a um bebê. A gente tem um trabalho, né, a gente busca, né, muita discussão, muito entender que práticas pedagógicas são essas que a gente pensa, entendendo que a brincadeira ela vai ser esse solo que precisa ser fértil. Né? Eu já comecei agora um movimento, conversando com professores de pré-2, para aquela nossa eterna discussão. Quem é essa criança de 5 anos, quem é essa criança de 6 anos? Quem é a criança de 5 anos na pré, mas quem é a criança de 6 anos no primeiro ano? Quem é a criança de 6 anos que, pela matrícula, ela está na educação infantil? E o que muda? Né? O que a gente está falando? É chegada, é saída, é transição, é caminho? E aí,
quando você traz a ideia desse tempo, né, e desse círculo, que é um ponto que ele é início e que ele é fim, isso nos aumenta. E aí, Walter, me corrija se eu estiver errado, por favor. Tá? Pode me corrigir sem problema algum. Mas isso eu acho que me dá mais ansiedade ainda em Cronos. Entende? Eu acho que eu vou ter que precisar da terapia. Porque isso que começa e termina tão rápido, eu, professor, eu, referência, né? Porque assim, essa aldeia, ela tem referência. Essa criança, ela se referencia entre elas, mas ela também se referencia na relação com o adulto. Ela também se referencia na relação com o outro, para o bem e para o mal. Né? Isso, eu tenho pensado muito nisso, né? Sobre essa atitude responsiva que nós, profissionais da educação, precisamos ter com as crianças, né? Com esses bebês. E aí, esse tempo, né? A gente hoje realmente, Cronos, mais uma vez, nos colocando contra a parede, a gente não tem uma manhã inteira aqui. Né? Daqui a pouco a gente vai se encaminhar para o nosso final, mas eu queria ouvir mais de vocês sobre isso. Que tempo é esse dessa criança? Como eu, adulto, né, para os pares que estão nos assistindo, para os pares que vão nos assistir no momento em que puder, porque a gente sabe que a rede é diversa, é uma JPI que a gente reconfigura, por entender que qualquer discussão ela começa a partir de 200 dias e 800 horas, e 800 horas, que é direito dessa criança. Então, alguma coisa que ferisse a isso, eu não aceitei a discussão, né, e assumo esse lugar, não tenho problema nenhum em assumir isso. Né, já foram para as minhas redes sociais, já falaram, já sem problema. Essa é a beleza da democracia. Né? E aí, parafraseando Odete Roitman, a gente fala até o que a gente não sabe, mas a gente fala. E assim, sem problema algum. Né, e eu assumo isso. Né, eu não vou negociar direito de criança, isso não dá para negociar. O que é direito é direito. Eu acho que a gente está batalhando para constituir tantos outros direitos que o que já é estabelecido pela Constituição, o que é estabelecido pela LDBEM, não tem como a gente negociar. Assim penso eu. Né? Mas que tempo é esse? Como é que eu dou conta desse tempo que você me provocou? Eu vou precisar depois de outras conversas ainda com você. Mas como é que eu, professor, que estou lá com 25, com 28, naquela minha aldeia, porque ali se constitui, né, numa analogia essa aldeia, como é que eu dou conta desses tempos dessas aldeias? Então, obrigado, Marcelo, pela paciência, pela escuta. Não tinha nenhuma intenção de provocar essa confusão, embora em outro sentido talvez é interessante, é verdade, porque nós temos essa, quando as coisas ficam um pouco bagunçadas, talvez alguma coisa interessante emerja. Nem se desculpe, porque eu amo esse momento, eu acho que é isso que me tira do lugar comum, e te agradeço. Né? Eu acho que afetar o outro é extremamente importante, e saio daqui, dessa manhã, né, que ainda não terminou, mas eu saio muito afetado em pensar essa educação infantil com esse tempo, né, de discutir também sobre isso. E, em parte, eu sinto que Aristeu mencionou uma coisa muito assim, duas coisas que eu acho que tem muito a ver com tua pergunta, que e você agora recuperou também a questão de infância ser uma etapa mais rápida, que ela passa velozmente. E Aristeu mencionou como nossa aldeia é completamente adultocêntrica, como a criança está completamente excluída das formas de organização, inclusive da educação infantil. Então, nesse sentido, e essa questão da velocidade, a velocidade no tempo também é um conceito adulto, é uma forma adulta de experimentar o tempo. A velocidade é própria de Cronos, porque tu estás num momento de passagem. Em Aion, no tempo da infância, é puro presente, não tem velocidade. E uma coisa também, eu queria, aliás, fazer uma lembrança agora forte, vendo a Sílvia, que matei saudade muito tempo, sem verla, de Osvaldo Silva, um educador infantil extraordinário, que estudou conosco no Proped, na UERJ. Também tua figura me lembra a Osvaldo, né? Homem bonito, grande, forte, assim, extraordinário. Abraço, o abraço de Marcelo deve ser como do Osvaldo.
Queridíssimo Osvaldo. Mas eu queria trazer, eu me permito, o Aristeu trouxe o Jani Korczak, o polonês extraordinário. Eu, que não sou brasileiro, vou me permitir trazer um brasileiro, depois quase 30 anos morando aqui, acho que tenho esse direito de trazer, e alguém que não é trazido, quase nunca é trazido na educação infantil, porque não se é ocupado, de fato, da educação infantil no sentido das crianças de pouca idade. Estou fazendo um pouco de suspense, mas eu acho que vocês já sabem quem vou trazer. Mas é uma figura extraordinária para pensar, porque ele diz 2 ou 3 coisas, e a vida dele mostra 2 ou 3 coisas que ajudam muito a pensar essa tua inquietação e essa temporalidade da aldeia e esse adultocentrismo, que eu sinto que é também um problema principal, não só da educação infantil, mas também da educação infantil, como nós pensamos, habitamos a educação desde uma perspectiva não suficientemente sensível a como uma criança habita a educação e, de um modo mais geral, o mundo. Eu queria trazer essa figura que, embora não tenha escrito nada sobre educação infantil, e todos vocês conhecem porque leram muito a essa figura, mas seguramente nada sobre a educação infantil, a educação de crianças pequenas. Essa figura, que é Paulo Freire, nos ajuda a pensar uma condição extraordinária para habitar a educação infantil e a educação de todas as idades, mas sobretudo a educação infantil. Paulo Freire, sabem que entre tantos prêmios que recebeu, tantos prêmios, um deles, na Itália, eu vou dizer 2 ou 3 coisas de Paulo Freire que não são usualmente muito destacadas, justamente porque tem a ver com a educação infantil. E Paulo Freire é uma pessoa que ganha muito mais destaque na educação popular, na educação de adultos, na educação do campo, etc. Mas eu dou 2 ou 3 coisas que eu tomara, vocês guardem consigo e tiremos a força que elas podem ter de inspiradoras para pensar nossa relação com a educação infantil e com a infância. Uma é um prêmio que recebeu Paulo Freire na cidade pequena de Ponsaco, no Vêneto, na Itália, numa biblioteca comunitária. Um prêmio aparentemente menor, mas para Paulo Freire era extraordinário. Recebeu o prêmio com 67 anos de idade de Bambino Permanente, menino permanente. 67 anos. Quer dizer, Paulo Freire, embora cronologicamente já não era mais uma criança há muito tempo, permanecia na infância, permanecia bambino, permanecia menino. A relação temporal de Paulo Freire com a infância não era uma relação cronológica, ou seja, embora a infância, num sentido, passou muito rápido, Paulo Freire precisou permanecer na infância durante toda a vida. E não apenas Paulo Freire, ele pessoalmente. Diz, por exemplo, numa palestra na PUC sobre educação e direitos humanos, perto dessa data, com 68 anos, um auditório lotado, tinha voltado do exílio, Paulo Freire, muita gente querendo ouvir Paulo Freire. Paulo Freire diz assim: uma das melhores coisas que fiz na minha vida, melhor do que os livros que eu escrevi, e vocês sabem que Paulo Freire é autor de livros extraordinários. A Pedagogia do Oprimido é o livro mais citado no mundo na área de educação. Então, para que Paulo Freire diga que fez uma coisa melhor que os livros que escrevi, tem que ser uma coisa muito boa, não é? Porque quem escreve o livro mais citado no mundo na área de educação diz que fez uma coisa melhor que os livros, é para colocar atenção. Então vejam o que Paulo Freire diz, que foi melhor que os livros que ele escreveu. Eu me entusiasmo, porque é uma coisa muito bonita, maravilhosa. Diz assim: uma das melhores coisas que fiz na minha vida, melhor do que os livros que eu escrevi, foi. Conhecem o que foi? É maravilhosa. Não conhecem? Então, agora muda a educação infantil. Daqui, quando escutem isso, não conseguem mais entrar numa creche, numa pré-escola,
da mesma forma. É extraordinário. Estou tomando aire, porque é uma frase maravilhosa, mas é forte. Paulo Freire, que não se dedicou à educação infantil, com 68 anos, uma das melhores coisas que fiz na minha vida, melhor do que os livros que eu escrevi, foi não deixar morrer ao menino que fui e ao menino que não pude ser em mim. Não é extraordinário? Dói de tão bonita que é, emociona. Uma das melhores coisas que fiz na minha vida, melhor do que os livros que eu escrevi, foi não deixar morrer o menino que fui e o menino que não pude ser em mim. Extraordinário. Daria para muitos seminários. Porque não é só uma questão da biografia, não é uma questão de sua infância, de ser um menino, senão o menino que não pude ser em mim. Extraordinário. Bem como podemos fazer que a infância não passe tão rápido. E não só como podemos fazer, como é necessário manter vivo, não deixar morrer o menino, a menina que fomos e a que não podemos ser para educar as crianças de todas as idades, de qualquer idade. O diz Paulo Freire, não em relação com sua vida, mas é como se ele estivesse colocando sim, um sinal, um caminho para habitar a educação infantil. Vou dizer uma última referência a Paulo Freire, também pouquíssimo conhecida, porque é difícil e porque tem a ver com a infância. Extraordinária para pensar essa tua preocupação de como lidar com a Ion e com Cronos na educação infantil. Como não fazer da educação infantil uma preparação para o futuro, como fazer da educação infantil um tempo em si próprio habitável. É uma conversa entre Paulo Freire e Miles Horton, um educador popular norte-americano, também extraordinário, maravilhoso. Paulo Freire vai visitá-lo, conversam. É um dos livros falados de Paulo Freire, que diz assim: o caminho se faz caminhando. É o título do livro. Também daria para muito tempo, mas já temos pouco cronos. Marcelo me olha com... então vou passar rápido, mas só dizer para vocês, caminho é a tradução de uma palavra grega métodos. Método, se fala tanto do método Paulo Freire. Paulo Freire escreveu um livro que tem como título O caminho se faz caminhando. É como se ele estivesse dizendo o método se faz metodando, metodizando. Muito bem, nessa conversa, Paulo Freire diz uma coisa para Miles Horton, depois de conversar bastante tempo, que eu gostaria de ver escrito assim, em todas as creches e as pré-escolas, eu proponho, assim, Marcelo, publicamente, te lanço esse convite, colocar essa frase para que cada educador, educadora de educação infantil, quando entre na sala, lembre de uma coisa que diz Paulo Freire a Miles Horton há uns 40 anos atrás. Diz assim, Paulo Freire, extraordinária, outra frase assim, maravilhosa. Essa frase, se não gostaram da anterior, essa aqui é maravilhosa e suspeito que não devem ter visto, porque é difícil também. É maravilhosa, mas eu assim, li ela há uns 15 anos. Cada vez eu adoro mais, mas cada vez sei menos o que significa. Mas me ajuda muito a pensar e a viver. Diz assim, Paulo Freire, a Miles Horton. São 5 palavras. Maravilhosa, maravilhosa. Promete que vai considerar colocá-la assim, como assim, em vez de saída, é o contrário. Em vez de saída, colocamos isso. Paulo Freire diz assim, tem tudo a ver com Aion, com Cronos e com fazer da educação infantil um tempo presente e não uma preparação para o futuro. Eu digo a frase e não vou comentar, só vou deixar para que vocês se inspirem, se emocionem e, quem sabe, começamos a campanha para colocar ela nas creches e na escola. Paulo Freire diz, eu não tenho direito de autor, nada com essa frase, é só a paixão que ela me fez. E diz assim, Paulo Freire, a Miles Horton,
Eu estou sempre no começo. Paulo Freire, 60 e tantos anos. Eu estou sempre no começo. Lembrem que o tempo da educação infantil passava muito rápido. Lembram de Bambino Permanente? Que diz? Que inspira para um educador da educação infantil estar sempre no começo? Paulo Freire, não é Walter, Aristeu, Marcelo. Paulo Freire. Eu estou sempre no começo. Se atrevem? Nos atrevemos na educação infantil e na vida a estar sempre no começo? E aí, Aristeu, suas considerações finais já sobre esse tempo, estar sempre no começo? Depois do Walter fica difícil, né? Ele bota a gente, a cabeça fica assim, aí é muito difícil. Mas eu queria, enquanto o Walter falava, eu tenho trabalhado muito com professoras de turmas de criança de 1, de 2, de 3, de 4, até 4 anos. Coisa que eu já não fazia há muito tempo. A gente fica no cargo de direção e não vai assumir a coordenação de algumas turmas de criança bem pequenas. E eu comecei a usar uma fala do Paulo Freire com as professoras e que foi muito revolucionária para elas e para mim. Porque o Paulo Freire diz o seguinte: o mundo não é, o mundo está sendo. Né? E a gente, quando trabalha com as crianças, você diz, o Antônio. Aí ela diz como o Antônio é. Só que o Antônio não é, ele está sendo. A Larissa não para quieta, ela derrubou todos os vidros de tinta semana passada, não sei o quê. Ela não é assim, ela está sendo. Né? Então, o Paulo Freire é genial, né? Não é por acaso, né, que é o Paulo Freire. Né? Mas eu não conhecia. Agradecer ao Walter essa turbulência, né, que as ideias do Paulo Freire traz para a gente. Mas eu queria retomar só a questão da roda. Eu fiz muita roda quando professor, né, de educação infantil, e uma aluna da UERJ, fazendo licenciatura em pedagogia, aluna de estágio supervisionado, que não é tão supervisionado assim, né? Narrou o seguinte: professor, eu posso botar no meu relatório que a professora é horrível? Ele disse, não deve, mas, né, me explica, né, a gente conversando e tal. Por que ela é horrível? Porque ela não sabe escutar. Ela não sabe escutar quem? Ela disse, não, as crianças. Ela faz a roda e tem a hora da novidade. E o menino ficou em pé para falar. A primeira coisa que ela falou, senta, não pode ficar em pé para falar. E sentou o menino. E o menino falou, e aí, sabe? E aí, sabe? Ela disse, muito bem, outro. Passou para frente. Eu falei, mas como assim? Ela faz isso usualmente. São 20 e tantos mais, né, 25 mais 3 que o juiz mandou matricular. É um pouco a realidade do Rio de Janeiro. Não é assim? As creches, nossas creches são 25, mas tem sempre 22, 28. Então, veja, a dificuldade dessa professora, né, de entender como é que esse menino vai poder se expressar, poder falar, quanto tempo ele precisa. Né? Quanto tempo a roda de conversa tem tempo para conversa? O mundo que a gente vive exige que... Não, tá bom. Né? A gente fala 1 minuto para cada um, 5 minutos. A gente trabalha com esse controle do tempo. Né? E eu acho que, sobretudo, a primeira infância é o tempo de não ter tempo. Isso é Kozak. É o tempo de não ter tempo. Eu estou cheio de tempo ainda hoje, até eu voltar para a minha cama. Ainda bem que acaba, né? Mas, assim, isso era uma coisa que eu queria contar para relacionar com o tempo, com o grupo, com a roda, né? E com essas questões que a gente... E, para terminar, eu diria assim, o Kozak disse, eu quero ser criança, quando crescer eu quero ser criança. Né? Eu acho que é até um título de um livro dele, não sei se é bem essa, mas a ideia é essa. Né? Brincar
se integrar, né? Brincadeiras e interação. São dois eixos norte. Estou olhando para a Rita do currículo. Né? São dois eixos norteadores do currículo da educação infantil. Brincadeira e interação. Agora, veja porque minha implicância com a escolarização da educação infantil. São duas coisas que a escola detesta. Não é mesmo? Vocês estão de brincadeira, vocês não vão parar de brincar. Quantas professoras hoje de manhã falaram isso para os seus alunos? Não vão parar de brincar, não, vão passar o dia todo brincando. Como brincando, você não... É não escola, brincar é não escola. Né? O recreio é 15 minutos, não dá, e não pode voltar mastigando, que é o pior. Bom, interação é a mesma coisa. Eu e Marcelo estamos na 101, conversamos as aulas todas, o tempo todo. Como ele é meu amigo e eu sou amigo dele, o ano que vem ele vai para 202 e eu para 207. Se bobear, vão me botar no outro turno, para eu não... Então, quando eu falo inteira, não adianta botar como eixo norteador do currículo, se não tem integração, não tem relação, possibilidade de se relacionar, né? De conversar, você não pode conversar. E brincadeira é brincadeira. Só que as crianças não brincam de brincar, elas brincam de verdade. Mário Quintana diz isso. As crianças não brincam de brincar. É coisa séria, né? É coisa séria. Né? É de uma seriedade que a gente ainda não consegue, né, entender, classificar e tal. Essa capacidade de usar a ludicidade, né, eu diria assim, com vida. Ludicidade com vida é brincadeira, é o que as crianças sabem fazer. A gente aqui não sabe como é que eles sabem fazer, como é que eles brincam. Né? Enfim, era isso. Quem está agora sem fôlego sou eu. Depois de vocês dois, realmente, Aristeu, como sempre, consegue cada encontro ser inédito, né? Cada encontro é sempre eu estou começando. Agora, Walter me ensinou isso aí e entender isso. Walter, muito obrigado de verdade. Eu acho que a educação infantil é esse processo, né? É o processo do inédito, é o processo que 1 mais 1 sempre vai ser mais que 2. Quando eu olho, volto, vejo Patrícia, né? Vejo tantos queridos aqui comigo, que eu estou sempre lá. Eu lembro do meu primeiro momento lá, quando eu assumo a primeira infância da outra vez, a primeira pessoa que eu fui conversar foi com Patrícia, e falei para ela, eu penso tanta coisa, que você sente do que eu estou pensando? Né? Eu não tenho o menor medo de ir ao encontro, eu não tenho o menor medo de procurar aquele par que naquele momento pode me ajudar, e eu acho que isso é uma beleza, talvez, de uma infância não vivida. Né? Hoje, quando você falou Pensamentos de Freire, esse menino que eu não pude ser, eu acho que tem um pouco disso na minha vida pessoal, do menino que eu não consegui ser, e talvez seja essa minha militância, essa minha luta, esse meu esforço contínuo e diário por uma educação infantil e, sobretudo, por uma infância, né, que precisa, de fato, ser infância. Esse tempo da infância você me provocou, eu não sei, não consigo falar agora, não consigo. Eu preciso digerir algumas coisas, eu vou processar algumas coisas e gostaria de continuar conversando com você. Se você tiver disponibilidade, gostaria muito, de verdade. Tá? Antes, gente, agradecer muito esse espaço, a ISPM. Eu sei que a Paula vai falar, mas parceiraços, é o nosso segundo momento aqui, nos acolhem com tanto calor, com tanto respeito, né? E, assim, muita gratidão, ISPM. Gratidão ao Centro de Referência do Artesanato Brasileiro, CRAB. Muitas das rodas que vocês vão assistir aconteceu lá, um espaço belíssimo, um espaço extremamente acolhedor. Né? Agradecer a creche Nízia da Silveira pela parceria, lá minha querida Sétima CRE, Lisdália, sempre uma querida, que com a beleza daquele lugar, num território tão... por questões da cidade, por questões do mundo, e está ali Lisdália fazendo valer vida, e vida em abundância. Né? E não poderia esquecer, gente, da Sempre Vida
Parque Conquista, que foram as crianças leitoras, escritoras, produtoras dessa camisa que eu estou. E aí agradecer a professora Josineide Pereira, uma querida que me acolheu, que foi lá, me abraçou, né? Vi a Josineide com uma saia belíssima pintada pelas crianças. Falei, olha, eu estou com uma ideia aqui, mas eu quero que... E aí a gente combinou, porque eu não queria que fosse a pintura de uma camisa pela camisa, mas eu queria que eles entendessem exatamente o que está acontecendo. As crianças me mandaram uma carta belíssima, com toda a produção, né? E eu passo a ser nosso amigo Marcelo com SS espelhado. Faço questão de deixar essa marca aqui, que é uma marca tão bonita dessa infância, espelha a letra, que faz tão parte do processo humano, né? E aí eu queria agradecer às minhas crianças, ao Abner Alves, ao Arthur da Silva, a Clara Freire, Elisa Fernandes, Francisco Heitor, Gael Ribeiro, Helenita Veiga, Isaac Silva, João Heitor, Kaila Borges, Késia Veiga, Moisés Henrique, Nicolas Gabriel, Pedro Nicolas, Ana Pérola, Arthur Miguel, Bernardo, Heitor Bezerra, Heitor de Souza, Henrique Cardoso, Enzo Lucas, Lavínia Antonella, Lilian Sena, Pérola Medeiros, Renato Chagas, Renzo Gabriel, Ryan Nunes, Sofia Ferreira e Vitória Gabriele. Vai ser sempre por vocês, com vocês, para vocês, enquanto vida eu tiver. Paula, é contigo. Eu tinha escrito aqui, né, porque a gente vai montando esse momento aqui e vai escrevendo, mas depois de tudo que a gente ouviu aqui, eu não posso dizer que a gente chegou ao fim. Eu tenho que dizer que a gente vai continuar caminhando, né? Então, a gente está encerrando esse primeiro momento, que é essa abertura, para que a gente continue caminhando sempre. Foi um prazer ter vocês aqui, foi um prazer ouvir vocês. Eu acho que é o sentimento que todo mundo está tendo aqui e os profissionais que estão acompanhando a gente também das unidades estão tendo, né? Então, vamos nos encaminhando e continuar caminhando para o fim desse momento de abertura. Eu quero agradecer a todo mundo que esteve aqui, os profissionais da educação. Um agradecimento também especial à Multirio, que sempre foi parceira, além de todos esses locais que o Marcelo já mencionou, a Multirio, sempre uma parceira com a gente. Agradecer toda a equipe SEIP e lembrar, né, que, trazendo as falas dos nossos convidados de hoje, a gente vai continuar caminhando. A nossa jornada não termina aqui. À tarde, a gente hoje, nas unidades escolares, a gente tem mais um encontro, mais uma roda de troca de ideias. Um grande abraço e vamos caminhar nessa 16ª Jornada Pedagógica da Educação Infantil. Tenho um livrinho para você.